piscar de olhos, quando eu dei por mim, eu já estava lá. Eu não consigo entender por que eu pude lhe deixar assim e esquecer tudo de bom e quantas maravilhas fizeste por mim. Vivendo por viver, hoje estou eu. Rádio Popular, agora são 17 horas e 55 minutos. 17h55, muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que está em qualquer lugar do município da Serra, uma ótima tarde, chegando mais um final de semana, sábado gostoso, sábado maravilhoso, sábado para agradecer a Deus por todo e por tudo que tem feito na minha vida e também na sua vida, ok? Hoje, sábado, dia 14 de março do ano de 2015, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa Falando de Jesus, hoje fechando a nossa programação com a graça de Deus e agradecendo também a você que está em qualquer lugar no município da Serra, a você que está nos acessando pelo site www.radiopopular.net.br e a você também que nos assiste pela web TV, com grande alegria e com grande satisfação. Programa Falando de Jesus, segunda a sábado, sempre a partir das 17h45, trazendo convidados especiais, convidados pela parte de Deus, para trazer a palavra de Deus. Com certeza, todos os mensageiros trazem sempre uma mensagem para agradar e também para fazer o mover da nossa vida, ok? Ontem nós tivemos na apresentação do programa Falando de Jesus, a pastora Lucinéia, ela da Igreja Batista Nacional, e nos alegrou muito exatamente na mensagem que ela trouxe, mas principalmente pelo seu testemunho, porque Deus é o Senhor das coisas e das causas impossíveis. Basta que nós cremos, basta que nós acreditamos, basta que nós realmente sabemos que Deus é o único que dirige, é o único que coordena, é o único que faz acontecer na minha vida e pode ter certeza na sua vida também, ok? São 17 horas e 57 minutos, nós estamos com algum problema técnico, né? O nosso sinal não está chegando 100% lá na área de Vista da Serra 1, Vista da Serra 2, a você que está em Campinho 2 aí. Então nós pedimos desculpa a você, não deu tempo de nós fazermos o reparo, mas se der para você acompanhar o programa aí, a você que está aí em Vista da Serra, nós vamos te agradecer, tá certo? Bom, quem sabe o sistema volta a operar 100%. Estamos com capacidade, pelo que o Edmar me falou, estamos com 80% da capacidade, ok? Bom, aos outros bairros que estão conectados conosco, estão em conexão conosco, a Rádio Fonte lá em Central Carapina, a Rádio Cultura lá de Jardim Carapina, o sinal, já vimos aqui que o sinal está excelente, ok? Então uma ótima tarde aí para todos os ouvintes, patrocinadores da Rádio Cultura e também da Rádio Fonte. A você que está nesse sábado aí, hoje deu uma esquentadinha, né? A temperatura chegou aí um pouquinho mais aqui, até o estúdio aqui, nós chegamos no estúdio aqui, está meio abafado, mas não dá tempo de realmente fazer uma refrigeração no estúdio, ok? São 17h58, eu quero mandar um abraço para você que está no balneário, a você que está aí em Planalto Serrano, a você que está em Taquara, a você que está em Vista do Mestre, a você que está em Chico City, a você que está nas praças públicas, a você que está em qualquer lugar, em qualquer ponto do município da Serra, ok? São 17h58, já está presente a portadora e a mensageira da Palavra de Deus, a missionária Cristiane, da Igreja Adventista de Sétimo Dia do bairro de Taquara 1, nos honrando, e também aqui o programa Falando de Jesus, para trazer uma rica e maravilhosa mensagem para o meu e para o seu coração, tá certo? Quero mandar um abraço para você que está aí próximo da Rosa Papelaria, a você que está aí também próximo aí à Padaria União, a você que está aí próximo à Constru Líder, a você que está aí próximo ao Açougue Pimentel, a você que está aí também próximo, né, à farmácia Droga Mais aqui de Taquara 1, a você que está também em Colina de Laranjeiras, aí próximo do restaurante Rodrigues, próximo à praça aí de Colina de Laranjeiras, enfim, a você que está em Chico City, próximo à minha amiga Gislene, né? Gislene.
eu vou gravar esse nome, tá ok? Bom, são 17 horas e 59 minutos e alguns segundinhos, pulando para as 18 horas, nós vamos para a oração do Pai e na sequência a abertura do programa oficialmente, do programa Falando de Jesus. A todos vocês, tenham uma ótima tarde e com certeza uma belíssima mensagem que Deus tem hoje para o meu e para o seu coração. Agora na Serra são 18 horas e se é 18 horas, é a hora da oração do Pai. 6 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possa, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida,
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos de Deus, falarmos de Jesus, que deve ser o nosso objetivo maior como cristãos, como filhos dele. E nesta tarde, quase noite, iniciozinho de mais uma semana, nós vamos falar um pouco sobre o sofrimento, lições sobre o sofrimento. E uma pergunta que muitas vezes nos vem é por que as pessoas sofrem? E é um pouquinho disso que nós vamos conversar nessa tarde. E eu convido a você que juntos possamos orar para que Deus nos ajude a entender o que vamos ler na sua palavra, na Bíblia Sagrada, e possamos entender o que Ele tem para cada um de nós nesta tarde. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor porque temos a certeza de que o Senhor quer falar conosco. Agradecemos porque na Tua palavra, Bíblia Sagrada, o Senhor deixou muitas mensagens, ensinamentos e direcionamentos para que possamos viver bem, viver melhor neste mundo. Pedimos que nos oriente para que queiramos sempre Te buscar por Jesus. Amém. Bem, por que as pessoas boas sofrem? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas nos perguntarem isso, e essa é uma pergunta que tem atormentado a humanidade, não nos nossos dias, mas ao longo dos séculos. O problema da humanidade é achar que Deus é um Deus de amor, mas um Deus de amor não pode permitir que as pessoas fiquem enfermas. A humanidade acha que se Deus de fato é um Deus de amor, Ele é questionável se as pessoas ficam doentes, se as pessoas sofrem. E muito tempo atrás isso já era questionado com um homem que viveu nesta terra e que é mencionado na Bíblia, Jó.
No livro de Jó, nós temos uma história de muito sofrimento. Jó foi um homem muito rico, um homem temente a Deus, um homem que tinha muitos filhos, um homem que tinha muitos bens, um homem que tinha uma grande família, era bem-sucedido, mas em um determinado momento de sua vida perdeu tudo o que tinha. Perdeu sua saúde, a sua esposa não o apoiava mais, os seus filhos morreram todos, ele perdeu todos os seus bens materiais. E desde essa época, então, talvez nós pudéssemos dizer até antes disso, as pessoas questionam: cadê Deus? Onde está Deus diante de tanto sofrimento? E aí nós temos também, se nós formos pensar, muitos exemplos do nosso dia, onde nós percebemos que as pessoas sofrem e Deus é questionado. Então nós temos uma história de um determinado homem que ele lutava com essa questão do sofrimento. Por quê? Porque a sua esposa, ela sofria de uma doença comum de nós ouvirmos hoje em dia, artrite, né? Muitas vezes nós nem temos de fato doente, mas acabamos mencionando isso, a doença, né? Porque é uma doença que causa muitas dores, limitações de movimento, e a sua esposa tinha essa doença, a artrite, e ela sofria muito. Algumas vezes o marido dela, ele se ressentia porque a artrite limitava a sua esposa a fazer algumas coisas, né? Muitas vezes ela deixava de sair por causa da doença, e a enfermidade então trazia àquela mulher muitas limitações e consequentemente ao seu esposo. E aí, o relato nos conta que o seu esposo, ele muitas vezes questionava Deus, questionava os caminhos de Deus, e algumas vezes os amigos e os membros daquela família também questionavam e faziam críticas contra Deus. Vocês são cristãos, e onde está Deus? Que ela tem todas essas limitações. Então, são dois exemplos de como que, de fato, a questão do sofrimento ela é grave e tem em torno dela um mistério. Só que nós podemos ainda assim tirar lições positivas do sofrimento. E é um pouco disso que nós vamos conversar hoje. Inconscientemente, nós achamos assim: se eu faço a vontade de Deus, eu devolvo o dízimo, eu socorro os necessitados, nada de ruim vai me acontecer, nenhuma tragédia vai me acontecer. Só que não é assim que Deus disse que seria. E aí eu convido vocês a abrirem as Bíblias no livro de João, capítulo 16, no verso 33. Como eu já falei de outras vezes que eu vim aqui, é sempre bom nós confirmarmos o que nós ouvirmos na Bíblia, porque é a palavra de Deus que é a palavra da verdade. Então, o que quer que a Cristiane diga não tem efeito nenhum se não for baseado na palavra de Deus. Então, em João 16, verso 33, Jesus nos diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse verso já nos garante uma coisa: em momento nenhum Deus disse que nós viveríamos neste mundo sem problemas. Ao contrário, Ele já disse: no mundo vocês terão aflições. O que significam as aflições? Os sofrimentos que nós temos, as angústias, as lutas, as dores, os problemas. Significam doenças muitas vezes, desafetos, resoluções difíceis de ser tomadas em muitos âmbitos da nossa vida. Então isso é aflição. E há certas coisas que nós temos de suportar.
Porque Jesus diz, olha, vocês vão ter aflições, mas suportem, tenham ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também poderão vencer. Boas e más experiências ocorrem com todos, com aqueles que são fiéis a Deus e com aqueles que não são fiéis a Deus. Normalmente, essas coisas boas e essas coisas ruins, elas vão se equilibrando ao longo da nossa vida, ao longo do caminho. Só que, em alguns casos, nós percebemos mais sofrimento do que coisas boas. E o que falar disso, então? Um dia Deus, pessoalmente, Ele vai revelar o motivo e vai recompensar aqueles que foram fiéis. A Bíblia diz, lá em Romanos 5, no verso 3, vamos lá ler Romanos 5, verso 3. Nós lemos ainda agora que nós passaremos por aflições. E aí aqui nós podemos continuar. E aí, vou passar por aflições, mas como que eu devo proceder quanto a isso? Em Romanos 5,3 ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então vejam, no mundo eu vou passar por aflições, por sofrimento, e ainda complementa, mas eu devo me gloriar, ou seja, ficar feliz. Eu devo ficar alegre com essas aflições que eu vou passar, com as minhas tribulações, com os sofrimentos, porque isso produz perseverança. E o que é perseverança? Perseverar é quando eu tenho um propósito, quando eu busco esse propósito continuamente, independente do que me aconteça. Isso é perseverar. Perseverar é independente do sofrimento, da luta, da dor, dos problemas, das dificuldades, das angústias, de tudo aquilo que nós já mencionamos hoje, é nos mantermos firmes diante de tudo isso. E no caso aqui específico, nos mantermos firmes ao lado de Deus. Isso é perseverança. Paciência é o ato de perseverar. É o poder que nós temos para perseverar, recusando-nos a desistir e nos mantermos firmes. A paciência, então, ela nos ajuda nesse ato, de nos mantermos firmes. É a capacidade de avançar, mesmo quando nós temos vontade de desistir. Isso funciona mais ou menos assim. Se eu tiro uma nota baixa em matemática, lá na escola, eu poderia desistir de estudar para matemática, porque eu já estou tirando nota baixa mesmo. O que a perseverança me faz? Mesmo diante dessa nota baixa, mesmo do resultado ruim, eu vou estudar. Eu vou estudar porque eu sou perseverante, porque eu quero melhorar a minha nota. E agora trazendo para o que nós estamos falando. Eu sou uma cristã, eu vou à igreja, eu ajudo aqueles menos favorecidos, eu sou uma boa pessoa, mas ainda assim eu fico doente, eu tenho conflitos na minha família, eu tenho muitas dificuldades, estou desempregada, tenho muitos problemas, mas ainda assim eu continuo perseverando, continuo seguindo ao lado de Deus. Muitas pessoas, elas veem a enfermidade como uma fraqueza. Muitas pessoas, elas olham para os enfermos e não conseguem ter uma simpatia, ao contrário, elas têm uma empatia, têm um certo desprezo quanto aos enfermos. Muitas vezes a enfermidade leva as pessoas a ficarem acamadas, a terem dores constantes, e muitas vezes essas pessoas que estão doentes, elas se sentem culpadas, porque a doença parece uma maldição que tomou conta da vida delas.
E muitas pessoas acham que a doença é uma maldição por causa da queda do homem lá no Jardim do Éden, por causa do pecado. E não é assim. A doença, realmente, ela não faz parte da nossa essência. Deus não criou a doença. Não era para sermos doentes. E realmente, com a queda, com a entrada do pecado do mundo, nós ficamos sujeitos à doença. Mas o fato de eu estar doente não quer dizer que eu esteja em pecado, que eu esteja longe de Deus. O fato de eu estar sofrendo não quer dizer que eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Então nós precisamos enxergar o sofrimento, a doença ou qualquer outro tipo de sofrimento não como um castigo, mas como uma tribulação, como uma aflição que faz parte deste mundo, que é um mundo de pecado, o mundo em que nós vivemos. Uma outra pessoa também que é mencionada na Bíblia e que era uma pessoa muito próxima a Deus, mas isso não a afastou de ter sofrimento, de ter problemas, é Paulo. Paulo, ele tinha um problema de saúde, uma doença, que a Bíblia relata como um espinho na carne. Era uma coisa que incomodava muito a Paulo. E isso nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 7. Vamos novamente às Bíblias. 2 Coríntios 12, verso 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo aqui fala de uma coisa que tinha nele, né, um sofrimento que ele tinha, que ele queria cura para esse sofrimento. Nós temos em outra parte, né, Paulo pedindo: Senhor, tira de mim esse espinho. Só que Deus disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O que Deus queria dizer com isso? Ele queria dizer que mesmo Paulo passando por sofrimento, ele estava com Paulo. Ele estava ali. E Paulo não precisava se ver livre daquele sofrimento para ser feliz, para ser um verdadeiro cristão. Deus, ele tem vontade de que sejamos curados. Deus, ele tem vontade de que tenhamos saúde. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Porém, muitas vezes as provações, elas podem operar a nosso favor para o nosso crescimento espiritual. Isso nós temos a confirmação em um outro livro da Bíblia, um pouquinho mais à frente, lá no livro de Tiago. Em Tiago 1, vamos ler? Tiago 1, versos 2 a 4. Nós lemos assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então vejam, mais um trecho da Bíblia, onde nós temos que, embora Deus queira para nós toda a saúde, toda a cura, Ele diz: eu quero isso para vocês, mas não fiquem tristes se isso não acontecer, porque as tribulações, as provações, elas produzem perseverança. E quando a perseverança é completa em nossas vidas, isso confirma que nós somos íntegros, que nós estamos retos diante de Deus. E Cristo, Ele muitas vezes realizou curas enquanto Ele esteve neste mundo. Ele curou muitos enfermos, Ele curou cegos, Ele curou paralíticos, coxos, Ele curou pessoas que estavam doentes de alma,
né? Pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam desiludidas, como a mulher samaritana. Ele deu alegria a essas pessoas, ele ressuscitou pessoas, como Lázaro, como a filha de Jairo. Então Jesus, enquanto ele esteve neste mundo, ele fez muitas curas por compaixão. Ele tinha amor pelas pessoas e ele percebia o sofrimento dessas pessoas e ele ajudava naquilo que era possível. Mas ele não curou a todos. Ele não ressuscitou todos. Então nós precisamos entender que muitas vezes é necessário que nós passamos por aflições, por sofrimentos, para que a nossa perseverança de estarmos ao lado de Deus seja cada vez mais aprimorada. E como cristãos, nós devemos agir da mesma forma como agia Jesus, ajudando as pessoas, no sofrimento dessas pessoas, naquilo que nós pudermos. Nós devemos ser compassivos, devemos ter paciência com essas pessoas, porque os problemas atingem a todos, podem atingir a todos. E como que eu posso ajudar essas pessoas no sofrimento? Se eu não tenho poder de curar uma doença. Há poder de cura quando eu dou amor a essas pessoas, né? Trabalhar com emoções é um processo, mas é alguma coisa que tem muito efeito na vida das pessoas, porque as pessoas muitas vezes estão doentes e têm medo, se sentem culpadas, ficam frustradas, chegam até mesmo a ficar deprimidas, o que agrava em muito o sofrimento delas. E quando eu levo a essas pessoas o amor, a compaixão, a compreensão, a paciência, isso ajuda a aliviar o seu sofrimento. E vem sim como uma cura. Há muitas pessoas que são amargas, estão tristes, não veem saída, passam por experiências muito dolorosas, o sofrimento é de tal forma que as pessoas ficam perguntando: será que Deus me ama? Por que isso aconteceu comigo? Então nós precisamos entender que essas pessoas, elas são pessoas que precisam sim do nosso amor, da nossa compaixão. E muitas vezes nós temos lutado, verdadeiramente lutado profundamente para que tiremos de nós o sofrimento, para que não sintamos essa necessidade de acusar Deus por tudo aquilo que nos acontece. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. E aí nós perguntamos: por que, Senhor? E nós precisamos ter a certeza, ter a perseverança de nos mantermos ao lado de Deus, porque Ele não nos deixa sozinhos. Como eu comecei falando, Jó, ele era um homem de Deus. Mas Jó, ele teve essa mesma luta, essa mesma dúvida que muitas vezes nós temos. E aí eu convido vocês a irmos lá no livro de Jó, no capítulo 3, verso 11. Jó, como eu disse, ele estava passando por muitos sofrimentos. Ele perdeu seus filhos, ele não tinha mais dinheiro, a sua esposa não queria mais o apoiar, ele perdeu seus amigos, ele perdeu tudo. E Jó, ele era um homem confiante, mas mesmo assim, teve um momento em que Jó amaldiçoou a sua vida. Ele colocou em dúvida o amor de Deus para com ele, não Deus em si, mas ele se culpava por tudo aquilo que estava acontecendo. E aqui em Jó 3, no verso 11, nós lemos assim: Jó perguntando: por que não morri eu na madre, ou seja, no ventre da minha mãe, antes de nascer? Por que não expirei ao sair dela? Ou, por que eu não morri logo que eu nasci? Jó, ele estava se questionando por que ele tinha nascido e crescido para passar por tal sofrimento.
Mas Jó não foi o único que questionou isso. Também o salmista, lá em Salmos 73, versos 3 e 4, é sempre bom nós vermos muitos exemplos na palavra de Deus que reforçam aquilo que nós estamos falando. Salmos 73, versos 3 e 4, o salmista diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. O salmista aqui falando, olha, aquelas pessoas que não confiam em Deus têm mais coisas do que eu tenho. Aquelas pessoas que não confiam em Deus, elas estão sãs, elas não estão doentes. Então o salmista também começou a questionar. E quando o próprio Jesus pendia na cruz, ele perguntou lá em Marcos 15, verso 34. O próprio Jesus, Deus, que estava aqui em forma humana, mas ele também, quando estava sendo pendurado na cruz, quando já estava lá, em Marcos 15, 34, ele fez uma pergunta que mostra também essa mesma luta. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, yamá sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então vejam, nós vimos aqui 3 exemplos: Jó, salmista Davi, homens muito próximos de Deus, e o próprio Jesus, Filho de Deus, questionando: Deus, o Senhor me desamparou? Essas pessoas sofreram muito também, e estavam muito próximas de Deus, e ainda assim sofreram. E elas tiveram um momento de perguntar: por que, Senhor, o Senhor me desamparou? E aqui eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo há uns 9 anos. Eu, moradora do bairro de Colina de Laranjeiras, saí de manhã, fui para a igreja no sábado, passei a manhã toda na igreja, cultuando ao Senhor. E aí, quando eu estava voltando para casa, chegando em casa, eu descobri que tinham arrombado a minha casa, entrado, levado algumas coisas. E aí, do lado de fora, eu fiz essa mesma pergunta: nossa, Senhor, mas por que eu? Senhor, eu estava na igreja. Por quê? E aí eu fiz essa pergunta e passei aquele dia, um dia muito angustiado. Quem já passou por essa experiência sabe que não é uma boa experiência chegar em casa e perceber que aquilo que você considera ser seguro foi invadido. E aí, isso foi num sábado. Na segunda-feira na escola, trabalhando, contei para os colegas. Um colega de trabalho virou para mim e me perguntou: ah, é, Cristiane, isso aconteceu com você? Onde é que estava o seu Deus? E na hora que ele me fez essa pergunta, eu consegui respondê-lo, porque eu consegui entender aonde estava o meu Deus. Eu ia para a igreja a pé, minha filha e eu, e voltava a pé, sozinha também, com a minha filha, que na época tinha uns 10 anos. E nesse dia em especial, eu voltei da igreja com um rapaz e a sua mãe, que moravam próximos à minha casa. E eles passaram comigo e eles estavam comigo no momento que eu cheguei em casa. Então eu não tive aquele susto todo sozinha. E além disso, os ladrões, eles quebraram a porta da frente da minha casa. Eu não tive aquele susto de ter que entrar em casa, correndo até mesmo o risco de ainda ter alguém lá dentro, para depois descobrir que eles tinham invadido a minha casa porque teriam arrombado a porta dos fundos. Então, no momento que o meu colega de trabalho me fez aquela pergunta: onde é que estava o seu Deus? Eu respondi a ele:
O meu Deus fez com que eles arrombassem a porta da frente e não permitiu que eu estivesse sozinha para ver isso. Então, nós temos que entender que independente do sofrimento que nós tenhamos, independente das situações pelas quais nós estejamos passando, quer seja uma doença, quer seja uma dificuldade financeira, um desemprego, uma luta na família com alguém que tem vícios e que está difícil vencer, qualquer que seja o sofrimento pelo qual nós estejamos passando, o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus, Ele está ao nosso lado. Ele está ali para nos garantir que nós podemos passar por tudo aquilo, que nós passaremos pelas aflições, mas que isso vai nos dar perseverança, vai nos firmar diante dele. Esse é o Deus que Jó servia, que Davi servia. Esse é o Deus que Paulo servia. Esse é o Deus que nós devemos servir. Esse é o Deus que nos ama. O sofrimento, muitas vezes, é consequência desse mundo que nós vivemos. Não é causado por nós mesmos. E com certeza não é causado pelo nosso Deus. O nosso Deus, Ele nos ama. Ele quer que nós possamos ser felizes neste mundo. E independente desse mundo ser um mundo de sofrimento, de dor, de enfermidade, nós podemos estar certos de que o nosso Deus, Ele não muda. Que o mesmo amor que Ele tinha por Adão e Eva, quando os criou, é o amor que Ele tem por cada um de nós hoje. Se nós estivermos dispostos a ir até Ele, Ele está disposto a nos atender. Pode até ser que nós não sejamos curados, que aquele problema não seja resolvido de imediato. Mas uma coisa eu dou certeza, porque eu vivo isso na minha vida. Qualquer problema, quando nós estamos com Deus, ele é muito, muito, muito menor. Ele pode ser grande aos olhos dos outros que estão vendo, mas nós passamos por esse problema numa tranquilidade, numa paz, que ele se torna pequeno, porque o nosso Deus é muito maior. Então, meu desejo nesta noite é que nós possamos passar por esses sofrimentos, porque nós passaremos por sofrimentos, isso é certo. Nós vimos aqui muitas passagens hoje que dizem que isso é possível na nossa vida, enquanto nós estivermos neste mundo. Mas o meu desejo é que ao passarmos por esses sofrimentos, nós sejamos perseverantes, nós tenhamos alegria no Senhor, nos gloriemos nele, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos porque mesmo diante das tribulações, das aflições, dos sofrimentos, das doenças muitas vezes, Senhor, mesmo diante de tudo isso que aos nossos olhos é sempre ruim, mesmo assim, o Senhor está conosco, nos ajudando, nos sustendo, para que possamos suportar todas essas aflições. Queremos agradecer porque o Senhor deixa exemplos na sua palavra, na Bíblia Sagrada, de pessoas que, mesmo estando muito próximas a Ti, sofreram, mas que diante desse sofrimento conseguiram tirar boas lições e nos mostram hoje que mesmo diante de sofrimentos neste mundo, nós podemos tirar boas lições e ainda assim ser testemunhas Suas. Nos abençoe neste início de semana, para que estejamos contigo. E por favor, vá à frente, nos livrando de todo perigo e de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, Rádio Popular, agora são 18 horas e 39 minutos, 18 e 39, e esta foi a mensagem que Deus colocou no coração da missionária Cristiane para nos trazer esse estudo da palavra, né? Eu estava até há pouco instante conversando com o esposo dela,
A missionária Cristiane, toda vez que ela vem até aqui, no estúdio da Rádio Popular, ela traz para nós uma verdadeira aula de escola bíblica, que vai falando pausadamente, vai explicando, vai buscando e vai encontrando. E a você que está nos ouvindo, neste momento, nós estamos a 18 horas e 39 minutos, estamos a 6 minutos para o término do programa Falando de Jesus. É muito importante entendermos realmente na mensagem que Deus, hoje, usando a missionária, trouxe para nós. Às vezes nós somos mal agradecidos por nós termos uma casa, somos mal agradecidos por termos um carro velho, somos mal agradecidos porque nós temos pouco dinheiro, somos mal agradecidos porque às vezes temos até uma dor de dente. Não sabemos nós que verdadeiramente devemos dar graças porque nós temos a vida em primeiro lugar, para suportar todas essas coisas, eu usando dessas palavras em cima da mensagem que a irmã trouxe, que Jó suportou tudo. Então ele se preocupou exatamente não com Deus, que sabia que Deus era maior, mas sim o que poderia acontecer. E hoje no século 21 nós vimos que as pessoas às vezes têm um arroz, têm um feijão, às vezes têm uma casa para morar, às vezes tem um teto para morar. Mas ele para e não pensa que muitas vezes não tem um teto. E ele fala que a casa dele ainda não é nada. Às vezes a pessoa tem um carro que leva ele, tá entendendo, de determinado ponto a outro ponto. Mas às vezes ele olha, aquele cara tem um carrão. Ele não sabe agradecer a Deus que deu a ele a condição exatamente daquele momento para ele passar. E Jó agradeceu a Deus por tudo que Deus fez na vida dele. Tirou as fazendas, tirou a família, tirou tudo, até mesmo colocou sobre ele enfermidade. Mas mesmo assim, ele sabia que Deus era imperador sobre a vida dele. Porque eu lembro que ele falou só assim: nu eu nasci e nu eu vou retornar ao pó. Então que todas as coisas que nós temos, simplesmente somos administrador. E pouco que temos, temos que ser agradecidos a Deus. Seja na saúde, seja na doença. É o casamento verdadeiro. É um casamento verdadeiro que quando as pessoas se casam, você vai honrar a sua esposa na doença, na saúde, você vai honrar, você vai fazer isso. Deus também tem esse casamento. Que Deus é Deus, você pobre e você rico. Você com saúde e você doente. Você preso e você solto. Você alegre e você triste. É um casamento que Deus tem conosco. E exatamente a missionária trouxe a mensagem de que nós temos que nos refazer dos nossos conceitos de como nós agimos ou quando nós falamos. Nós sempre falamos que as coisas estão difíceis para nós, mas não olhamos quando as coisas estão difíceis para outras pessoas. Se nós vemos na condição que temos, que está difícil, imagine talvez aquelas pessoas que não têm a condição que nós temos hoje. Hoje nós temos condição de ser livre, mas e aquelas que não são livres? Hoje nós temos condição de ter uma saúde perfeita, e aquelas que não têm? Hoje nós temos condição de ter um carro, não precisa ser do 2015, pode ser de 1980, mas ele está ali. E quantos aqueles que não têm nem de 1980? Então a tudo nós temos que aprender como Paulo falou. Paulo queria tirar algo que incomodava a ele, mas Deus quis provar para Paulo que aquilo não atrapalhava ele fazer a missão que ele tinha que fazer. Que hoje muitas pessoas, se não tem carro, não vai para a igreja. Muitas pessoas, se estiver chovendo, não vai para a igreja. Muitas pessoas, estou com a dor de cabeça, não vai para a igreja. Coloca sempre as dificuldades para chegar até a Deus. E conta que Jó passou por tudo isso e mesmo assim honrou a Deus. Mesmo assim. Porque quando Deus, até a minha esposa fala, que Deus, quando a gente está tendo um problema para Deus, Deus tira o problema da gente. E às vezes esse problema, quando Deus tira, não é nada bom. Quando por simples coisas deixamos de agradar a Deus, Deus isso só está igual, então vou fazer diferente. É assim que faz. É assim que Deus age. Bom, é você que nos ouve, agora são 18 horas e 44. Muito obrigado, missionária, tá certo? Depois nós vamos falar um fora do ar.
a você que está nos ouvindo em qualquer lugar, em qualquer ponto do município da Serra. Eu vou falar agora, viu, missionária, tá? A missionária falou, eu até entendo porque a missionária falou a palavra, tá? Mas eu quero desejar a todos um final de semana abençoado em nome de Jesus, ok? A todos vocês, a partir desse momento, estamos desconectando, estamos desfazendo as nossas conexões. Segunda-feira, se Deus assim permitir, com a vontade dele em primeiro lugar, queremos estar aqui para receber o evangelista e irmão Dinamar, da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, que vai estar na segunda-feira, dia 16, com a proteção e com a graça de Deus em primeiro lugar, aqui trazendo uma mensagem para nós no programa Falando de Jesus. A todos vocês, tenham um ótimo final de semana, que Deus possa derramar todas as sortes de bênção na vida de todos vocês que nos ouvem. A todos vocês, até segunda-feira, se assim Deus quiser e se assim Deus